Agora é teu o programa. Vamos lá. Cristina, eu queria te ouvir um pouco. Você está do lado de cá, né, do balcão, e tem acompanhado muito de perto a movimentação do setor privado, dos empresários, porque a angústia que se abate sobre os empresários brasileiros certamente é a mesma que atinge os empresários americanos. Essa decisão da lista de exceções, nós já tratamos disso aqui, foi uma decisão dos Estados Unidos fundamentalmente para proteger o interesse dos Estados Unidos, né? Ela não foi fruto de uma conversa ou de um acordo com o Brasil. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre como é que está essa relação dos empresários americanos, esses que negociam com o Brasil, com a Casa Branca, com Howard Lutnick. Tem avanço ou tem obstáculos? Certamente, Thaís, eu acho que de certa forma o que estamos vendo hoje em dia, ou pelo menos o que está aconteceu essas últimas semanas, é que o setor privado, e principalmente essa representação de empresas, grandes empresas, né, brasileiras que operam nos Estados Unidos, tem, de certa forma, virado de uma forma um interlocutor, né, uma via nova de entrada, de negociação e de conversa entre o que isso, em relação ao tarifaço, representa não só para essas empresas e economia brasileira, mas também, de certa forma, representando a situação, obviamente, essa relação bilateral nas conversas com certos indivíduos, certas linhas de pessoas que estão muito mais próximas ao presidente Trump, à equipe dele, do que, infelizmente, assim, posso falar abertamente, que é o caso do Itamaraty, ou o caso digamos, o círculo diplomático brasileiro com o círculo diplomático do governo Trump, ou do Departamento do Estado, do secretário Marco Rubio. E então o que acontece hoje em dia é que muitas dessas conversas e muitas dessas negociações também que estão acontecendo, que estão de impacto na relação bilateral, fazem parte dessa conversa, dessa linha que vem do setor privado brasileiro, assim também como do setor privado americano, que opera no Brasil, que está, obviamente, também sendo afetado por tudo isso, e que acaba sendo meio que uma representação diplomática comercial por parte do Brasil, por parte também dos Estados Unidos, para poder tratar essa temática do tarifaço, para poder também resolver o que poderia ser no futuro, assim, acho que tem que falar isso, que tem alguma opção de futuras outras sanções, né, que pode ter ainda mais um aumento ou do tarifaço específico nesse momento que está impactando o Brasil, ou também outras vias que nem aconteceu com a Índia agora, que infelizmente por causa de que tem esse relacionamento econômico, comercial entre o Brasil e outros países, aqui especificamente sendo o caso da Rússia, a compra de petróleo russo, a compra de fertilizante russo, que poderia gerar também possíveis novas sanções, ou poderia também gerar possíveis repercussões ao Brasil, que é o caso, infelizmente agora, o que está confrontando a Índia, né? Olival. Cristina, você está deixando claro aqui que a diplomacia diplomática apenas não vai surtir o resultado esperado pelo Brasil, e você está dizendo que é necessária uma diplomacia presidencial. Na entrevista à Reuters, o presidente Lula disse que não dá para falar com o Trump agora porque ele não vai se humilhar, né? É possível o Lula falar com o Trump agora sem se humilhar? Eu quero acreditar de uma forma muito positiva, que certamente tem sempre essa opção, tem essa linha, tem essa oportunidade de ter essa ligação entre o presidente Lula, assim como o presidente Trump, claro, sabendo que que nem falei no começo também, ou há algumas perguntas atrás, que é uma ligação que requer preparação, que requer e não quero dizer de uma forma assim explícita que é fácil ter essa conversa, porque não é. No final de contas,
isso é uma conversa que a gente não sabe que é de impacto humano, que é de impacto comercial, econômico, que qualquer uso de palavras, qualquer uso de alguma tonalidade, alguma coisa que não seja explicitamente tratada em uma forma de preparação para essa ligação, sim, pode prejudicar. Por isso, Lurival, assim, eu certamente até quero deixar isso novamente como um exemplo que tem um bom exemplo regional de um país que, pelo menos, no visto nesse momento de tensões que está acontecendo entre os Estados Unidos e alguns países da América Latina, tem trabalhado, tem levado muito a sério como dialogar, como se preparar e também como ter esse tipo de conversas com a equipe, com uma pessoa como é o presidente Trump. Nesse caso, que nem eu citei, a presidenta Sheinbaum do México, que tem sido um bom exemplo de como trabalhar esse tipo de diálogo que é importante para manter a relação bilateral, nesse caso, Estados Unidos e México, e que eu acho que pode ser um exemplo para o Brasil e para a equipe do presidente Lula. Cristina, você tem uma experiência profissional pelo Departamento de Estado em relação à América Latina. Nessa disputa tarifária, nenhum outro país latino-americano sofreu por parte do Departamento de Estado o mesmo tipo de pressão política que o Brasil está sofrendo. Não só o Departamento de Estado, mas também a representação diplomática americana aqui em Brasília tem usado de vocabulário e de postagens em redes sociais cuja agressividade eu nunca registrei nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Na sua experiência como diplomata, ou até aqui diplomata profissional americana, isto é algo que veio para ficar. E a gente pode esperar por parte do Departamento do Estado posturas igualmente agressivas em relação a outros países da América do Sul, ou é especificamente voltado para o Brasil? Olha, William, é uma ótima pergunta, claro que eu gostaria poder responder de uma forma muito assim, olhando para o futuro e poder falar que eu espero que assim o que que sabemos, né, como se trabalha a questão diplomática, a comunicação dentro da diplomacia é um trabalho em si que requer, né, também se enfocar muito nas palavras, se enfocar muito em mandar mensagem, muitas vezes entre linhas, né? Eu acho que nesse momento estamos numa nova era da diplomacia americana, estamos numa nova era do que é e qual é o significado dessa nova diplomacia de Trump 2,0, que muitos de nós dentro da diplomacia americana estamos ainda tentando, né, aprender, tentando também entender essas novas mudanças, e que eu acho que é importante que para o resto do mundo a mensagem também tem sido muito clara que as coisas não são mais feitas de uma forma tradicional do que representa essa diplomacia tradicional de diálogo, de conversas bilaterais, de tratados multilaterais, de encontrar espaços para conversar de uma forma, digamos, mediática, né? Não existe certamente esse tipo de espaço, essa definição no que é a diplomacia dessa administração Trump. Não quero dizer que é algo errado, é simplesmente mudar a forma e entender que as coisas têm que ser feitas de uma outra forma hoje em dia, utilizando métodos muito mais criativos, muito mais fora dessa linha da diplomacia tradicional, para trabalhar a relação bilateral entre os Estados Unidos e qualquer país.